I was wrong about you. The whole world was wrong about you. Capitão América Guerra Civil coloca Tony Stark e Steve Rogers em lados opostos. Depois das consequências e mortes causadas nos filmes anteriores, o governo decide que está na hora dos heróis reportarem suas ações e trabalharem com uma espécie de registro. Atormentado com problemas do passado, Tony Stark resolve apoiar a ideia. Atormentado com consequências futuras, Steve Rogers resolve se opor à ideia. O restante dos heróis se dividem e está armado o conflito. Não é novidade que a Guerra Civil do cinema é infinitamente inferior à Guerra Civil dos quadrinhos. O número de personagens é drasticamente menor, os conflitos são muito menos detalhados e as motivações muito mais pessoais do que políticas. Ainda assim, o filme tem uma vasta gama de personagens. Capitão América, Homem de Ferro, Soldado Invernal, Viúva Negra, Falcão, Máquina de Guerra, Gavião Arqueiro, Visão, Homem-Formiga, Feiticeiro Escarlate, Sharon Carter, introduzindo Pantera Negra e Homem-Aranha. Isso sem contar os vilões Ossos Cruzados e Barão Zemo. É o filme com o maior número de personagens de quadrinhos da história e isso por si só já é incrível. Minha preocupação era como a produção iria administrar tantos personagens em um filme de 2 horas e meia, porque não bastava apenas fazê-los aparecer na tela, tinha que haver alguma motivação ou propósito que desse sentido à aparição de cada um deles. Felizmente nesse quesito, os roteiristas fizeram um excelente trabalho. É incrível a maneira como todos foram desenvolvidos em prol de uma única narrativa principal. Hey everyone. Homem-Aranha e Pantera Negra, dois dos meus maiores medos, acabaram se confirmando como as melhores surpresas do filme. A começar pelo Homem-Aranha. Com pouco mais de 10 minutos de cena, Tom Holland não só conseguiu ser o melhor Homem-Aranha, como também o melhor Peter Parker. Tirando o fato de ser um garoto aparentemente muito novo, assim como a Marisa Tomei para o papel de Tia May, o Homem-Aranha de Tom Holland é uma amálgama de tudo que deu certo nos 2 aranhas anteriores. Ele tem o jeito nerd esquisitão do Tobey Maguire e o lado brincalhão e molecão, tirando todo aquele jeitão descolado do Andrew Garfield. As cenas em que ele aparece, tanto como Parker quanto como Aranha, são simplesmente impagáveis e me deixaram muito ansioso para ver o filme solo do personagem. Outra grande introdução é T'Challa, rei da fictícia cidade africana Wakanda, que por sinal tem uma das melhores introduções de todo o universo cinematográfico da Marvel. Ele é imponente, é extremamente confiante e isso faz com que você em momento algum subestime suas habilidades. O personagem em si carrega um certo ar de mistério, a maneira como fala ou interage com outros personagens, o inglês carregado no sotaque, pode dar a impressão para algumas pessoas que a performance do Chadwick Boseman está um tanto forçada, mas no geral percebe-se que é um ótimo ator e muito provavelmente dará mais camadas ao personagem no filme solo. Particularmente fiquei extremamente feliz em ver o quanto a essência do Pantera foi respeitada. Com a direção dos irmãos Russo, era de se esperar que as cenas de ação fossem ser uma das melhores coisas do filme, porque todo mundo ainda se lembra dos confrontos eletrizantes de Soldado Invernal. E nesse quesito, o filme simplesmente arrebenta. A ação é frenética, é bruta, você consegue sentir o peso dos golpes, e isso dá uma carga de realismo e violência para os confrontos sem necessariamente envolver sangue. Afinal, estamos falando de um filme da Disney. O que nos leva à sequência do aeroporto, que é um dos melhores, se não o melhor momento do filme, onde temos os 2 times em lados opostos prontos para sair na mão. Essa sequência tem um quê de especial, não só pelo confronto em si, mas a maneira como ela foi elaborada, explorando todo o cenário e acompanhando a locomoção de cada personagem nele. É eletrizante e extremamente divertida. Por outro lado, é decepcionante o tanto de cortes que esses momentos possuem. Olha essa cena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. As cenas em sua maioria têm 1 ou até mais cortes por segundo, e isso de certa forma é um retrocesso principalmente para a Marvel, que já nos presenteou com belas sequências de luta em Demolidor, uma série que por sinal tem muito menos orçamento e tempo de produção. No meio de tantas cenas picotadas, eu só ficava imaginando o quão incrível seria ver um plano de sequência ou simplesmente um plano um pouquinho só mais longo com a qualidade de direção dos irmãos Russo.
Uma das minhas maiores reclamações aos filmes da Marvel é o fato das ações nunca gerarem consequências significativas. A principal questão que acaba colocando Tony Stark contra Steve Rogers é o acordo de Sokovia. Para quem não se lembra, Sokovia é a cidade que foi destruída no segundo filme dos Vingadores. Lá era tudo muito maneiro, muito colorido, mas aqui vemos um outro lado da coisa, ou seja, o número de vítimas que morreram naquela bagunça, assim como aconteceu em Nova York no primeiro Vingadores. Particularmente acho muito legal quando filmes de heróis tentam trazer esse lado político, porque de certa forma acabam gerando discussões sobre as consequências de ser um super-herói em um mundo de mortais. Mas isso também é arriscado, porque quando você resolve seguir por esse caminho, tem que fazer direito. E aqui, assim como em Batman vs Superman, a coisa toda é um tanto superficial. Por mais que você entenda o ponto de vista de ambos os adversários, não há um peso dramático forte o suficiente para levar o conflito até tal ponto. E diferente dos quadrinhos, eu não senti aquele clima de urgência, aquela sensação de que tudo está apontando para um caminho sem volta. E as piadinhas com certeza não ajudam nisso tudo. Mas não me entenda mal, as piadas aqui são muito boas, elas se encaixam no contexto e de modo geral tornam o filme mais divertido. No entanto, sacrificam a seriedade dos fatos. Não que o filme não seja sério, mas pelo tema proposto, deveria ser ainda mais. A própria cena do aeroporto ilustra isso muito bem. É um momento divertido, mas também deveria ser um momento tenso, um momento dramático, porque são amigos brigando com tudo que tem para defender aquilo que acreditam. Ou pelo menos é assim que deveria ser. O momento mais dramático, entre aspas, é o confronto entre o Homem de Ferro, o Capitão América e o Soldado Invernal. Mas, perdão pelo spoiler, tudo termina em pizza no melhor estilo Marvel. Guerra Infinita já está chegando. Acho que passou da hora da Marvel começar a levar as coisas um pouco mais a sério. Capitão América Guerra Civil segue o mesmo padrão de qualidade dos outros filmes da Marvel, com algumas melhorias. Os efeitos são excelentes em boa parte do filme, tem muitos efeitos práticos, o que é sempre positivo. Um momento ou outro eles soam artificiais, como a sequência de perseguição na estrada, mas nada prejudicial. Os uniformes estão incríveis, misturam perfeitamente o mundo dos quadrinhos com o real, deixando a coisa toda bastante orgânica. O filme tem muitos cortes, como já ressaltei, mas a edição é consistente. Eles são feitos nos momentos certos, o que torna as cenas bastante fluídas. A trilha sonora é o ponto menos impressionante, as músicas como sempre são bastante genéricas, nenhum personagem tem exatamente uma música tema e isso é um tanto decepcionante. Resumindo, é um filme tecnicamente muito bem feito, com suas exceções. A primeira vez saí com a impressão de que havia assistido ao melhor filme da Marvel até o momento. A segunda vez continuei achando o filme incrível, mas já sem muita certeza de que se tratava do melhor. O que eu tenho certeza é que o filme superou as minhas expectativas. Trouxe o melhor Homem-Aranha já feito, um dos personagens mais interessantes que é o Pantera Negra, tem a melhor cena de luta de toda a história dos filmes do gênero e apesar de continuar com o histórico de vilões mal trabalhados, é muito divertido. Sem sombra de dúvidas, está fácil entre os 3 melhores filmes da Marvel. You chose the wrong side. Keep telling yourself that.